Olá, primeiro ano, como vocês estão? Bom, trago aqui um vídeo que pode ajudar na conclusão dessas atividades do PET Volume 2, certo? São apenas alguns detalhes para a gente refletir sobre a questão da escravidão na América Portuguesa, que talvez não tenham ficado tão claros nos vídeos do Se Liga na Educação de Minas Gerais. Então, vamos lá. É, a gente tem que pensar que a questão da prática da escravidão, ela envolveu resistências, certo? Além das resistências que a gente percebe de forma mais clara, né, que é formar os quilombos, atacar senhores, houve também sabotagem de engenhos de cana. Tem uma forma de resistência que é a manutenção da cultura. Então, pessoas que foram arrancadas de seu território, trazidas para o Brasil, sem nenhum tipo de bagagem, né, sem nenhum material escrito. E mesmo assim, aqui conseguiram reconstruir formas de religiosidade, de musicalidade, instrumentos musicais, ritmos. Obviamente não vai ficar tudo igual ao que era na África, né? Porque vai ter também influências de cultura local, influência indígena, influência portuguesa, mas essa resistência cultural é um fator muito importante também, além da resistência mais direta, que era a formação dos quilombos, a luta contra a opressão. A gente tem aqui algumas imagens também para a gente pensar como é que era o cotidiano, né, daquela época. Aqui seria uma representação de uma casa grande. Casa grande seria, na maioria das vezes, a morada dos senhores de engenho, dos grandes fazendeiros. Então era muito comum esses sobrados de 2 andares, né? Essas janelas de madeira verticais, assim, mais longas, e era uma habitação que muitas das vezes não morava só a família, tá? Às vezes nessas casas, às vezes na casa grande, moravam alguns empregados assalariados e parentes também agregados. Aqui já é um ambiente, uma foto recente de onde seria uma senzala, né? Então seria onde eram mantidos os escravizados, principalmente durante a noite. Nota que não tem janelas, tá? Só uma aqui, né? Então você tem várias portas de cômodos que funcionavam mais como cela mesmo e com praticamente nenhuma ventilação, porque à noite, né, tudo isso aqui era fechado, era trancado. Fala-se na questão dos castigos físicos, que é uma característica muito marcante da prática da escravidão aqui no Brasil, mas também onde hoje é os Estados Unidos, isso foi muito presente. A gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a legislação permitia, tá? Era permitido ao senhor de engenho, ao senhor de escravos, castigar esses escravos. No máximo, tinha algumas situações que a pessoa poderia ser punida por ter exagerado, mas não era claro, não tinha um limite exato do que era o exagero e o que não era. Então, alguns senhores poderiam ser punidos, mas muitas das vezes o máximo dessa punição era que o escravo teria o direito a ter um novo dono, tá? Então, se o senhorzinho X bateu muito, a pessoa poderia tentar na justiça mudar de senhor, né? Mas na maioria das vezes a lei estava do lado dos senhores, né? E que leis eram essas? Bom, eram algumas leis da própria coroa portuguesa, os governadores de província ou do Conselho Ultramarino. Então não tinha um código de leis específico para a questão da escravidão. Outra questão que a gente tem que pensar é que esse castigo físico, ele era considerado também uma questão de exemplo. Você punia aquele escravizado que tentou fugir, por exemplo, até para servir de exemplo para os outros. Então, por isso que a maioria das vezes esses castigos eram aplicados em público, tá? E tinha uma conivência da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica não era contra. Então o professor está falando mal da religião das pessoas. Não, aqui a gente está falando de como que era a prática da igreja enquanto instituição. Mais ao final do processo da escravidão, ali no século XVIII, XIX principalmente, aí você já tem pessoas da
Igreja Católica denunciando a escravidão, mas de início não, a igreja era conivente, tá? E ela vai até dizer que esses castigos físicos, né, seriam semelhantes ao sofrimento do próprio Cristo, então seria quase que um benefício para o escravizado. Então a gente vai ler aqui agora um texto de um padre jesuíta que escreveu sobre essa questão, na verdade mais de um textinho. O que haveis de fazer é consolar-vos muito com estes exemplos, sofrer com muita paciência os trabalhos do vosso estado, dar muitas graças a Deus pela moderação do cativeiro a que vos trouxe, e sobretudo aproveitar-vos dele, para trocar pela liberdade e felicidade na outra vida, que não passa como esta, mas há de durar para sempre. Observem algumas palavras, né, escritas de um jeito diferente, isso é um português mais arcaico da época, né, e observe essa ideia de comparar o sofrimento com o próprio sofrimento do Cristo, e que tudo bem se o cara estava apanhando aqui, trabalhando demais, sendo espancado, a recompensa viria na vida eterna, né? Então é um trecho do Padre Antônio Vieira. Não castigar os excessos que eles cometem seria culpa não leve. Então era considerado um dever do Senhor castigar, né, as falhas de seus escravizados. Para trazer bem domados e disciplinados os escravos, é necessário que o Senhor não lhes falte com o castigo, quando eles se desmandam e fazem por onde o merecerem. E aí, no máximo, né, tinha algumas recomendações para o Senhor não exagerar muito, porque seria um mau exemplo, o Senhor perdeu o controle, mas que não poderia deixar de faltar o castigo. Então, de um modo geral, essa era a conivência da Igreja Católica. E aqui a gente tem alguns dos instrumentos, tá, que podem ser encontrados até em alguns museus. Essa que vocês estão vendo aqui é a máscara de Flandres. Isso foi tirado do filme Quanto Vale o É por Quilo. Então, essa máscara de Flandres, ela muitas das vezes era usada em escravizados que foram pegos furtando comida ou bebida, porque a gente tem que entender que o cardápio dos escravizados era muito pobre, era muito ruim, então eventualmente eles invadiam as despensas dos senhores para roubar um alimento melhorzinho. Então, quando ele era pego fazendo esse tipo de coisa, ou o escravizado que se embriagava, né, era colocado essa máscara de Flandres, que ela tem um cadeado aqui na região da nuca, tá? Então a pessoa era deixada sem beber água, sem se alimentar por horas, às vezes mais de 24 horas. O Pelourinho, né, que era local de punições públicas, então ele tem essa marca de expor aquele momento do castigo, que supostamente era um exemplo para os demais escravizados. E também o famoso tronco, né, que aqui era muito usado, como eles chamavam na época, para o escravo fujão. Então o indivíduo era colocado aqui no tronco e ali permanecia, né, por horas, às vezes mais de 24 horas, sem receber água na maioria das vezes, às vezes fazendo as necessidades nas próprias roupas. Então era um castigo que envolvia tanto o sofrimento quanto a humilhação, tá? Bom, pessoal, era isso. Espero que ajude aí, né, na conclusão desse PET volume 2, certo? Agradeço pela atenção e até a próxima.